Bem-vindos à ideia maluca que eu tive de criar um podcast. Bem-vindos ao quarto episódio do Conversas em Azul. Hoje trago uma das pessoas que vocês mais me pediram e eu percebo a curiosidade, porque nós estamos sempre a falar sobre o nosso pai. Por isso, hoje o meu convidado é o meu pai, chama-se Joaquim, tem 55 anos, cresceu e viveu e trabalhou sempre na mesma rua. E hoje trago para uma conversa muito interessante, porque o meu pai é das primeiras pessoas a ter comigo conversas muito importantes, portanto eu acho que vai ser uma ótima partilha e obrigada por ter aceito o meu convite, mesmo que obrigado. Pronto, pai, eu já disse que você nasceu, cresceu e viveu sempre na mesma rua. Você quer dizer o que é o seu trabalho, o que é que você faz? Apresentar-se assim um bocadinho. Boa tarde. Depende, as pessoas podem estar a ouvir à noite, portanto. Boa tarde. Vivo em Balazar há 55 anos. Nasci e cresci em Balazar. Tenho como profissão a arte de carpintaria. Sim. Desde os 12 anos que trabalho na arte de carpintaria. Comecei a trabalhar com o meu irmão. Sim. Sempre foi uma paixão minha. Também por ir até lá e mexer em madeira e gostar de trabalhos manuais e Transformar. transformar coisas. Quando era mais novo, a gente fazia os carrinhos de rolamentos e com tábuas e com rolamentos que se arranjavam velhos, e então transformávamos uma tábua, fazemos um carrinho. Pronto, comecei aí nessa altura a gostar da arte, da carpintaria, e comecei com 12 anos e tenho 55 e hoje é das coisas que faço que gosto mais, além de outras coisas, mas a arte da carpintaria é a minha preferida, sempre foi. Você é o irmão mais novo de 5, mas faz muita diferença dos seus irmãos mais velhos. Portanto, você faz diferença da sua irmã mais velha, 21, não é? 20, do nosso padrinho, que nós temos o mesmo padrinho em comum, 19, que é o seu irmão mais velho, e depois até faz da irmã antes de você, faz 13 anos, portanto Faço 12. 12 da Titina. 12 Portanto, há uma diferença muito grande entre os seus irmãos e você. Portanto, você teve uma infância um bocadinho mais solitária em termos de irmãos, não cresceu bem com irmãos. Não, eu cresci, quando nasci, todos os meus irmãos eram adultos, menos a mais nova, que era uma adolescente. Os outros eram todos adultos. Sim, eu cresci sem irmãos para brincar. Sim, é sem verdade. irmãos para brincar. Os meus irmãos não eram, quer dizer, eu não os via como irmãos, porque eles não brincavam comigo, nesse aspecto das malandrices, de fazer uns malandrices uns aos outros, era mais de me levar e de andar comigo ao colo, porque era um menino, parecia mais um filho do que um irmão. Sim. Pronto, era visto assim, além de ter uns primos quase a mesma idade nas casas perto, ao lado. E depois os sobrinhos. E depois os sobrinhos mais tarde, com diferença de 8 anos para 8 anos menos até. A Cristina, Sua sobrinha mais velha. A sobrinha mais velha, exatamente, só faz diferença de mim 6 anos. 6 não são 6. São 5 anos. Depois a Sandra 8, mas como A Cristina estava em França, portanto só tínhamos contacto com ela no verão, em agosto, era quando vinham cá. Com a Sandra e com a Isabel, que eram as mais velhas, era um contacto diário todos os dias, porque... Ainda agora. Sim, é a mesma coisa agora, mas era um contacto diário e brincávamos muitas vezes. Eu mais velho, 8 anos que a Sandra, claro, ela quando tinha 8 anos eu já tinha 16, já era um pré-adulto.
Mas acabava por ser mais próximo que, por exemplo, da tia Tina, que fazia 13. Você é mais próximo da Sandra, que é a sua sobrinha, do que da sua irmã. Era mais próximo porque quando eu tinha 3 anos a tia Tina já tinha 15. Pois, e já Não as realidades já são Ela diferentes. já não tínhamos, apesar de nós depois fazermos muitas malandrices um ao outro, em termos de brincadeiras às Sim. vezes engraçadas e estúpidas também, não é? Até à idade adulta. Até a idade adulta, exatamente. Mas em termos de brincadeiras, aquelas brincadeiras de criança, não havia. Não tinha, Não havia porque sim. ela já era um adolescente grande, quase jovem, adulta. E já trabalhava. E pronto, eu era uma criança com 3 anos, e 4 e 5. Ela foi a primeira vez, ela foi a que me levou à escola no primeiro dia de aulas, na bicicleta. Foi a tia Tina que me levou. Portanto, já ia quase como um papel quase de mãe, não como Sim. de irmã. Sim. Era quase como de mãe, porque eu quando fui para a escola, foi no ano que fiz 7 anos, e a tia Tina já tinha 19. Pois, é isso. Pronto. Sim. Era uma diferença muito grande. Você já disse que começou a trabalhar com 12 anos, mas eu sei que era bom aluno. E por circunstâncias da vida, não foi estudar. Acabou sempre por seguir as pegadas do padrinho, não é? E ir trabalhar para a carpintaria. E você é mesmo muito bom aluno na matemática. Acho que é assim uma das coisas que mais se destaca. Tenho pena de não ter ido estudar. Gostava de ter ido estudar. Eu sei que você está muito bem, está muito satisfeito com a vida Sim. que tem agora, não é? Mas acho que nós temos espaço para ter muitos sonhos, portanto... Sim, na altura que acabei o 6º ano, tinha dito ao avô que queria estudar, porque, além do mais, alguns amigos meus Também de iam. escola também foram. Sim. Né? E de escola e de catequese também foram para a Póvoa estudar. E também era, pronto, só que para minha, eu não fui porque na altura, e para a gente perceber bem, o padrinho, no tempo de escola dele, ele era o melhor aluno da escola da primária. Era muito bom aluno mesmo. Sim. E a professora era uma professora muito nova, e como ele era muito bom aluno, e o avô, pronto, na altura não tinha muitas possibilidades de o deixar estudar, a professora veio ter com o avô e disse-lhe que havia uma bolsa de estudo, de ajuda para ele estudar, se ele fosse fazer o exame, que era o exame de admissão na altura, à Póvoa, que era mais que além da 4ª classe. Se ele tirasse 20 valores, ele ia estudar. Sim. E então o avô deixou-o ir fazer o exame de admissão, e ele até foi sozinho. Uma criança com 11 anos, era Sozinho fazer o sozinho exame. para a Póvoa. E foi fazer o exame de admissão, e o exame, a meio do exame, ou mais ou menos, não tenho bem presença certa, mas foi mais ou menos a meio, eram 2 professoras, estavam a fazer, ele estava a responder às perguntas das professoras, as professoras estavam a falar entre si, ou não perceberam bem o que o padrinho disse, ou não ouviram, e mandaram a repetir. E ele, nesse momento, atrapalhou-se um bocado. Claro, ficou nervoso. E ficou nervoso e pronto, e de certo disse alguma coisa menos correta, qualquer coisa, não sei. Pronto, e depois acabou o exame, e ele veio para fora, esperou pela pauta. A pauta foi posta cá fora, no átrio, e ele, quando foi ver a pauta, começou a chorar. E estava um casal com um filho aos pulos, que era de Vila Nova de Famalicão, e veio ter com ele e disse-lhe porque é que ele estava a chorar. E ele disse-lhe que perguntaram-lhe o nome, e ele disse-lhe o nome, e eles foram ver à pauta e viram que ele tinha tirado 18 valores. Mas isso não chegava para ele ter vindo para ter a ajuda da bolsa, que eram os livros. Os livros eram dados de graça na altura. E eles disseram assim, um para o outro: olha, estás a ver, nós aqui todos contentes que o nosso filho tirou 11 valores, e este menino aqui está aqui a chorar porque só tirou 18.
Pronto, e começou a ter os 8 valores, não foi estudar. E pronto, e depois ele era o segundo filho mais velho. As minhas irmãs, tia Alice, minha madrinha também não foi, também não quis estudar e também não foi. A tia Tina também não. E quando chegou à minha vez, passado esses anos todos, o avô, que eu não critico, não é a crítica, é a realidade, era assim. Para não haver diferença entre filhos, como mãe ninguém foi estudar, o avô disse: os teus irmãos também não foram, tu também não vais, mais do que eles. E não foram, pronto, e eu aceitei aquilo bem, não fiquei nada zangado, nem coisa nenhuma. E pronto, e foi assim. E não foi estudar por isso. Não sei se estava melhor se ia para a Póvoa e chegava ao 7º ano, chumbava e vinha-me embora. Sim. Porque havia colegas meus que foram e até eram muito bons alunos. E depois a realidade era completamente diferente do que era aqui na freguesia. E onde é que nós andávamos? Era em São Pedro Ratos, num ciclo que só tinha 5º e 6º ano. Sim. Não era como agora havia 2, 3, que até ao 9º, mas era até ao 5º e 6º. Quer dizer, nós tínhamos 12 anos e íamos para a Póvoa, para uma cidade que hoje os pais vão com os filhos às cidades, muitas vezes. Sim, mas antigamente era tudo aqui. Nós não íamos, era muito raro eu ir à Póvoa com o avô. O avô também não tinha carro na altura, nem coisa nenhuma. E era muito raro sairmos da freguesia. Portanto, por isso só, não sabia se realmente quando chegasse lá, se a realidade ser outra, se as coisas correram bem. Portanto, entreguei-me bem no trabalho, gostei e pronto, isso passou e nunca foi para mim Eu também acho que não. Acho que você trauma, não fala nem... com Não fala faço com isso mágoa de... Não, o avô não fala com mágoa do avô. O avô, Também acho que não. o avô fez isso que achou na altura para não, mais correto. para não diferenciar os filhos. Sim, o mais correto, sim. Claro que se o padrinho tivesse tido a sorte De ter estudado, de se ter calhar... tirado 20 valores na altura, que era uma coisa extraordinária, não é? Certo, quando chegasse a minha vez era outra coisa. Não sei se era bom ou se era mau, não faço ideia. Também não tenho saudades nem recordações. Sim, aceitou a disso, realidade e... Exatamente. Mas se pudesse ter escolhido e estudar, o que é que você gostava de ter estudado? Olha, tu já sabes isso. Estava a fazer essa pergunta, mas sabes. Eu sempre gostei de leis e essas coisas assim, de leis. Eu gostava era de direito. Direito. Pronto, mas não era. Tenho até lá uns livros que um irmão da tia Joana nos deu, tenho-os lá, já os li alguns. Mas pronto, isso passou-me. Sim, eu estou só a perguntar porque acho que é curioso, porque é curioso você dizer que quer estudar Direito, mas ao mesmo tempo, como eu conheço, percebo o porquê. Porque você é mesmo muito bom a matemática, mas eu acho que você, antes de ser muito bom a matemática, é uma pessoa muito justa. E incutiu-nos muito isso, ou seja, é uma pessoa que se consegue facilmente pôr no lugar da outra pessoa, perceber porque é que há regras que têm que ser cumpridas, por isso acho que Direito é uma escolha, acho que é uma escolha que faz todo sentido ter. Também não sei se iria estar pior, se iria estar melhor, acho que está muito bem agora. Isso E, acho e realmente, acho que você fala muito... Sim, eu acho que você fala disso de uma forma muito tranquila, não fala com rancor, acho que até fala mais com pena do padrinho não ter ido estudar. Sim, porque isso é. Fala com pena do padrinho ter ido mais do que da sua próxima porque era uma altura muito difícil. Sim. Nessa altura, e ele ter ido fazer o exame de admissão sozinho, sem o pai nem a mãe, e só, isso só por si só já era uma dificuldade grande. Sim. Pronto, e eu isso tenho, quando ele contou, e conta isso muitas vezes, e pronto, por isso é que ele disse que os filhos na altura só não iam estudar se não quisessem. Ele ia fazer tudo o possível para eles irem estudar. E fez. E isso, exatamente, e foram todos. E fez. E por isso mesmo é que eu acho mais pena dele não ter conseguido do que de mim na altura. O padrinho é o primeiro carpinteiro da família.
os avós, na altura, viviam da agricultura, não era? Chegaram a ter vacas e faziam os campos, Sim, não é? o avô trabalhava na fábrica da fiação Sai Costa, que havia uma Sim. fábrica de fiação Mas aqui eu nas não sabia, eu Fontainhas. disso não sabia. Era, o avô começou na fábrica de fiação. Depois de casar ainda trabalhou lá. Só depois é que a avó já tinha 2 animais ou 3 em casa e depois o avô veio para casa depois disso. Ok. Um dia chateou-se lá com o patrão e... Você imaginava-se, porque é assim, a carpintaria é uma das suas paixões, mas você gosta muito de animais. Nós sempre tivemos animais em casa, sempre tivemos uma pequena horta. Você gosta muito de cozer pão em casa, que é uma coisa que herdou da sua mãe, da avó Ana. Você via-se na agricultura ou acha que é só mesmo um Não. extra? A agricultura, quando o avô tinha a agricultura, para mim, o ir trabalhar para o campo às vezes era um sacrifício. Pois, então não é um como na sacrifício. carpintaria Não, que era um gostava. sacrifício, porque eu não gostava da agricultura em si. Porque nós éramos, e também por ser criança, não é? Porque éramos obrigados andar com as vacas, para elas não ir andar lá só num certo sítio, para depois não ir comer erva grande, um naval, essas coisas todas, e isso era uma obrigação que tinhas Quando é obrigação, não é as tanto. crianças serem obrigadas a fazer alguma coisa é muito complicado, não é? A gente não gosta. Hoje faço isso por gosto, porque gosto de ir lá e colher um tomate, colher um pepino, colher uma alface, ter uma coisa assim. E os animais é mesmo porque eu gosto daquilo comer aquilo que é bom também, não é? Sim. E criando em casa, criamos à nossa maneira Sim. e pronto. E sabemos aquilo que comemos e que pomos na mesa. E claro, isso é. E também é uma forma de estarmos mais em contacto com as nossas raízes, o facto de continuarmos a fazer isso. Também é um bocadinho, é preservar um bocadinho a herança dos avós. Sim. Tiveram sempre terra e cultivaram a terra, também é um bocadinho por aí, não é? Você, pronto, como eu disse, é carpinteiro e agora a empresa é sua e do seu sobrinho e afilhado. Era do seu irmão mais velho e agora vocês assumiram a empresa. Mas há uma coisa que eu acho que sempre foi muito presente, que é a sua ética no trabalho. Ou seja, é carpinteiro, acabou até o 9º ano depois, nós já andávamos na escola, lembro perfeitamente. Mas você tem uma ética e uns valores muito fortes no seu trabalho. O que eu gostava de perguntar é que as pessoas podem ser excelentes e podem ser muito boas e não ter seguido um ensino superior. Acha que é uma coisa muito importante. Isso, primeiro de tudo, é trabalharmos com essa excelência e com rigor no nosso trabalho, seja ele qual for. Sim, independentemente de tu teres feito faculdade e seres licenciada e doutorada, os valores que o meu pai me passou, o teu avô, eram os valores da seriedade, os valores de não prejudicar o outro, e isso está presente sempre na nossa vida. Isso é muito importante naquilo que nós somos e aquilo que nós passamos para as pessoas que nos conhecem. Sim. Portanto, nunca querer, mesmo no nosso trabalho, na nossa vida profissional, nós trabalhamos para ganhar dinheiro, é verdade, não trabalhamos por outra coisa, é para ganhar dinheiro, é por prazer, mas é para ganhar dinheiro. Ninguém anda a trabalhar por outra coisa. Mas podemos ganhar dinheiro honestamente, seriamente. E o ganhar o dinheiro sério e honestamente é nunca querer para os outros aquilo que não queremos para nós. Sim. Isso é muito importante, porque sendo assim, vamos ter sempre o respeito do cliente, e se há clientes que eu não os conheço, que vêm ter connosco, porque algum amigo o recomendou e para nós vir ter connosco, se eu o conheço ou não o conheço, fico a conhecê-lo, quando saio como amigo. Saio como aquela pessoa ficou para mim, além do trabalho que eu fiz, que ele gostou,
ficámos com amizade. E isso é um importante, para mim é das coisas mais importantes, é nós no fim de fazermos o nosso trabalho, as pessoas gostarem daquilo que nós fizemos, mas além disso, termos amizade e passarmos na rua, cumprimentarmos, pararmos, tomarmos alguma coisa. Tenho clientes e amigos que tenho alguns que tu conheces, que Sim. era meu cliente e ficou meu amigo. Sim. E que já veio almoçar e jantar à nossa casa e era cliente e passou a ser um amigo lá de casa. Quer dizer, isso é das coisas mais valiosas que se pode ter. Sem dúvida, concordo mesmo com isso. Nós crescemos numa casa em que você saía, apesar de trabalhar mesmo ao lado de casa, não é? Você saía muito cedo, você sempre abriu a carpintaria, não é? Os funcionários entram às 8, mas você vai sempre mais cedo. E voltava muito tarde. E quando eu falo muito tarde, estou a falar 9, 10 da noite. Isto sempre foi dado adquirido. Mas nós não deixámos de ter, eu e a Margarida, e você sabe perfeitamente que isso é verdade, de você estar sempre muito presente na nossa vida, mesmo você estando sempre a trabalhar, porque eu acho que você e a mãe, nos educaram em que a família vem primeiro e se há uma pessoa que está a trabalhar muito, a fazer um sacrifício, nós vamos tentar, a família vai ajudar. Aquela rotina de, por exemplo, nós pequeninas esperarmos por você para jantar, agora fala-se muito de, porque há um horário e nós temos que dormir. Não acha que essa rotina que se calhar a tirar um bocadinho de sono, umas meninas que eram pequeninas, que nos tornou uma família muito mais forte e muito mais de fácil, porque nós conversamos sobre tudo à mesa, e quando eu digo tudo, há um problema, o problema é resolvido à mesa. Não acha que se calhar às vezes a pesar na balança menos 1 hora de sono ou 1 hora com o meu pai, que é positivo? Esses valores familiares, nós tentamos sempre passar isso, tanto eu como a mãe, para vós. Era importante porque eu saía cedo e não estava convosco de manhã. Depois vós estavas na escola e não almoçávamos ao meio-dia. Almoçava só eu e a mãe. E era importante à noite estarmos juntos para perceber como é que correu a escola, para falarmos se houve algum problema, se não houve. Ensinar a Margarida a tabuada. Sim, também era. Isto é uma piada interna. Ensinar a tabuada, ensinar outras coisas. Mas a verdade é que esses valores têm que estar presentes na família, que é o pai andou a trabalhar, chegou para jantar às 9h30 e estarmos juntos todos, porque aí é que se cria uma ligação entre os pais e os filhos. Sim. É perceber-nos, o pai perceber, porque se eu chegasse a casa e vós já estivesses a dormir, eu não ia estar convosco nem de manhã, nem ao meio-dia, nem à noite. Ia estar convosco só por uma causalidade de vir mais cedo, um dia que tinha que vir mais cedo. E isso é muito importante. Na minha opinião é muito importante porque cria valores, cria relacionamento com os pais e com os filhos, e os filhos sentem à vontade também para falarem muitas das vezes coisas que se os pais não estiverem juntos e não houver esse relacionamento contínuo todos os dias, de estarmos com os pais à mesa, de falarmos, e nós proporcionarmos isso, essa abertura. Sim. Para os filhos estarem connosco para dizer aquilo que se passou, ou correu mal, porque hoje um amigo empurrou-me, ou porque um amigo hoje não esteve bem comigo, ou não gostei. E isso faz falta. Ou nós fizemos asneiras. Ou tive um castigo na escola, não é? Pronto, que era isso que eu dizia sempre a vós, era que não queria que vós fosses mal comportados na escola e nunca faltasse ao respeito a ninguém. Isso era o essencial. Isso é muito importante. As crianças irem dormir à hora certa, ter uma hora marcada para irem dormir e para levantar, as crianças não são robôs. Sim. Acho que é importante os pais estarem com os filhos, pelo menos, já que durante o dia os filhos estão muito tempo e vós tiveste o privilégio da mãe estar em casa e ires para o infantário só com 5 anos, tanto tu como a Margarida,
foi um privilégio. Hoje, Sim, isso, sim, hoje sim, não é sim. assim. Hoje, Nós falámos sobre isso, eu falei disso com a mãe e ela disse, que eu acho que aí é que você sabe, é a mãe a ser mãe, a mãe a ser a mãe, que é ela dizer o contrário. Por exemplo, eu acho que ter estado em casa é um privilégio e a mãe dizer o contrário, dizer, não, mas para mim foi um privilégio vocês estarem em casa. Eu acho que é... também foi um privilégio para as duas, Eu para nós, acho- para os quatro, vá É lá. isso, eu acho Foi que um foi privilégio para os mesmo quatro, fixe. porque eu Aliás, nós nunca tivemos doentes e eu também acho que é muito por aí. também, mas eu ia, Desculpe, não cortei o acabei, raciocínio. mas o que eu ia dizer é que isso faz com que os pais e os filhos, porque hoje as crianças nascem, passado 5 meses ou 6 meses de ter nascido, têm que ir para uma creche. E estão lá 14, 12, 13 Sim, horas horas seguidas. E não têm esse relacionamento com os pais. Perde-se um bocadinho aí. Portanto, vós nesse aspecto ficastes beneficiadas nisso. Porque Sim. as crianças hoje estão muito tempo na escola, porque depois, além da escola, tem ATEs, tem o ATL que tem que ir, porque Tem as os mil e pais uma têm muito atividades. trabalho, têm muito trabalho e também chegam a casa tarde, não têm disponibilidade, muitas das vezes, para ir buscar os filhos, só os avós só chegam à noite. E às vezes é isso com que as crianças de hoje não tenham esse carinho que tiveres, se vós tiveres com o pai e com a mãe, porque estiveste em casa até aos 5 anos, só foste mesmo quando foi necessário para uma integração melhor depois na escola, porque fazia falta também Sim, sim, a sim. convivência com outros meninos para saber o que era a escola e o que era. Mas eu acho que, olha, e deixa-me só esclarecer, porque para não sermos mal interpretados, que é, você estava a dizer que é um privilégio e muita gente pode pensar, mas eles conseguiram, mas vocês fizeram um sacrifício muito grande. Por exemplo, nós só íamos jantar fora no seu aniversário de casamento, que eu digo que é o feriado nacional dos strings, não é? Nunca fizemos férias fora, íamos ali pontualmente um fim de semana, ou seja, no orçamento familiar houve um sacrifício para que a mãe conseguisse estar em casa e caso alguma coisa corresse mal, vocês estarem bem, ou seja, não é só a possibilidade de houve um sacrifício efetivamente feito por vocês, que hoje em dia, se calhar, e eu estou a falar agora da minha geração, nós já não estamos disponíveis a fazer esse sacrifício, não é? Pronto, É diferente também. Foi diferente, porque a nível profissional, a mãe podia indo, fazendo algumas coisas, mas a nível profissional em casa. Sim. Claro que quem tem outro tipo de profissão, a nível profissional, abandonar a carreira e estar a dedicar-se aos filhos não será fácil, Sim. porque mesmo estando em casa e fazendo esse sacrifício, a mãe ia tendo algumas coisas para fazer e sempre ia ganhando alguma coisa, algum dinheiro. Pronto. Claro que não era a mesma coisa que tivesse. Que é agora, claro. Que é agora que estivesse empregada a trabalhar, claro que não era a mesma coisa, mas ia ganhando algo. Claro que isso foi algum sacrifício. Férias, isso é verdade, nunca fizemos férias a primeira vez em 2013. Foi quando a mãe esteve doente, Quando sim. a mãe esteve doente, exatamente. Foi a primeira vez que fomos de férias Para festejar aquilo. por influência das cachopas. Das primas. Das cachopas, exatamente, das primas, porque elas insistiram que nós fôssemos de férias com elas e foi engraçado. Foi muito bom. Éramos 17 dentro de uma casa, era engraçado, mas foi a primeira vez que fomos de férias, foi a primeira vez que fomos ao Algarve. Sim. Portanto, e isso também se deveu a outras prioridades que nós tínhamos primeiro. Claro. De que íamos sempre dar um passeio aqui ou lá, mas era um dia, 2 e mais, era ir de manhã e vir à noite e não era mais do que isso. Mas isso está... Mas eu acho bom, Está bom, era bom que nós íamos visitar castelos, corríamos os castelos todos, fomos para Trás-os-Montes. Nós conhecemos Portugal de uma ponta à outra à custa disso. Num sítio que eu cheguei a trabalhar lá, que adoro, Trás-os-Montes, são pessoas fantásticas. Sim. E então chegámos a fazer 2 dias, a ir por visitar o castelo do Mogadouro, ir a Miranda do Douro, às muralhas que tem lá. Mirandela. Portanto,
Foi bonito, mas também conheceste coisas novas. E o Alentejo, nós corremos os castelos a geografia de todos. Portugal e foi bom. Eu acho que eu queria só dizer, contextualizar um bocadinho isto, porque nós falamos muitas vezes, às vezes, sacrifícios e nós só somos capazes de fazer porque vocês também nos ensinaram que, olhem, antes de, ponham na balança, vejam o que é importante. Você fala-nos muito sobre essa consciência, sobre a consciência financeira, sempre nos incentivou a poupar dinheiro e é uma coisa que eu acho que é muito difícil as pessoas assumirem. Você sabe que assumirem nas redes sociais, que é até o meu trabalho agora, que é assumirem que, olhem, não deu para fazer férias todos os anos, não deu para trocar de carro de 3 em 3 anos, não deu para irmos aos restaurantes todos os meses. Se calhar nós agora até apreciamos muito mais o turismo gastronómico, os 100 e tal quilómetros que fazemos às vezes ao fim de semana, porque houve uma altura em que não conseguíamos fazer. Não, é verdade. Houve uma altura que era difícil porque a prioridade era educar-nos a casa. Exatamente, era contribuir. E nunca nos faltou nada, estou a dizer isto, mas nunca nos faltou nada, atenção. Para o património que tínhamos a fazer, que era a casa, pôr-la completamente toda na altura que se começou. E agora já deu-lhe 360 graus aquela casa. E já se mudou muita coisa desde aí, mas a prioridade era essa, pronto, e sempre foi assim. E está primeiro estar isso com o lazer, de que isso tudo, não é? E receber bem as pessoas, pronto, vocês também sempre gostaram muito de receber as pessoas e gostam, continuam a gostar, a nossa casa é a casa do povo, não é? Mas receber bem as pessoas e se calhar isso na altura preenchia-nos e eu acho que agora nós aproveitamos muito mais aquele restaurante giro que vamos conhecer, ou aquelas férias, ou aquele fim de semana, porque houve uma altura em que não era possível e está tudo bem. Veio no tempo certo. Sim, olha, vocês têm os dois de saúde, nós estamos as duas disponíveis, gostamos todos muito de andar juntas. Eu sei que você já falava sobre isto há muito tempo e agora virado um bocadinho para a Lady Blue, você já falava disto há muito tempo, porque eu acho que você é uma pessoa que tem uma visão mesmo boa sobre a mãe ter um negócio próprio, não é? Infelizmente a mãe não se lançou, acha que veio no tempo certo, acha que é melhor agora as três juntas ou dar à mãe o espaço para ela estar na parte criativa e eu na gestão, porque são duas coisas diferentes. É assim, eu vinha a lutar com a mãe já desde o princípio, para ela montar um negócio próprio, com marca própria, já há muitos anos. Prontos, já é há muitos anos. Nunca foi possível, a mãe nunca deu o passo, não se sentia muito confortável. Eu até cheguei a falar porque tinha a Joaninha e a Teresa. Sim, as minhas tias. As três, que podiam ter formado uma empresa às três, mas a mãe não queria trabalhar em trabalhos de feira, para a feira, ou para fazer serviços menos criativos, Também acho que o talento também ia ser desperdiçado e então, nessa vertente, nunca quis entrar por aí, não quis. Foi mais tarde, quando tu já eras adulta, que isso despontou e que se conseguiu fazer. E hoje para mim é uma alegria muito grande, né? A vós teres conseguir a marca e estares a trabalhar todas juntas. Isso é um sinal de grandeza para mim também, em termos de família. Sim. Porque nós falámos É um orgulho muito grande, vós começares do zero, sim. Que não é fácil. Pronto, conseguires manter a dinâmica e conseguires aumentar as coisas, isso é bom, dá muito trabalho e às vezes as pessoas pensam que a sorte dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não se consegue nada sem trabalho. Que as pessoas às vezes pensam que isto porque quando se fez isto, tem isto. Sem trabalho, a base está sempre no trabalho. A sorte dá muito trabalho, mesmo muito. Portanto, e é isso que Mas eu passei sempre.
Isso também foi um projeto familiar, porque nós começámos tudo na cozinha e estava toda a gente a decidir e as primeiras montagens também foram feitas aqui, fizemos coisas em casa, portanto acaba por a Lady Blue ser obviamente uma empresa de nós as três, mas também tem muito seu, também tem... Nós sozinhas também não íamos conseguir. Pronto, mas eu estava lá para aquilo que fosse preciso, para ajudar no que fosse preciso. E pronto, e começou-se em casa, ali a estragar-me a parte que eu gosto Churrasqueira. que eu gosto mais da casa, que chateava-me muitas vezes por aquele rolo, está lá tudo, tinha que se arrumar tudo ao domingo. Eu queria ter aquilo, espaço. Também foram 6 meses. Mas foi 6 meses, foram quase 6 anos. Foram 6 meses. Portanto, foi muito tempo. Eu já andava assim, tens que encontrar um espaço, porque isto assim não está bem. E pronto, evoluiu para aqui, agora onde estás. E foi muito bom por 2 razões. Porque cresceste mais, porque tendes um espaço para receber com dignidade as pessoas. Sim. Que isso é muito importante. Já não é uma costureira que costura em casa. Isso, a imagem também passa um bocadinho por aí. Sim. E eu fiquei com a minha churrasqueira livre. Para fazermos as nossas jantaradas. Pronto, exatamente, para poder fazer lá aquilo que gosto de fazer. As nossas jantaradas. Olha, estávamos aqui a falar sobre a Lady Blue e você falou sobre a carpintaria ser um negócio que se passa de palavra a palavra, mas a Lady Blue é um negócio que vive de redes sociais. Foi difícil, e eu sei que foi difícil, e agora aqui vamos entrar numa pergunta difícil, foi difícil perceber que, por exemplo, o meu trabalho era tirar fotografias e responder a mensagens todos os dias. Isso não é difícil para um cérebro, para uma pessoa que está habituada em que o trabalho é muito manual, em que é tudo muito físico. Isso não é difícil gerir. Eu estou mesmo a perguntar genuína, não é atacada nenhuma, juro. Não, é assim. Há coisas que as pessoas mais velhas, que não cresceram no meio digital, sim, sim, que têm mais alguma dificuldade em perceber, muitas das vezes, como é que funciona o trabalho. Sim. Pronto. Nesse caso, no teu caso, chegámos a falar sobre isso, não é? Eu estou só a pô-la em xeque à frente de toda a gente. A falar sobre isso e às vezes nas primeiras abordagens, é verdade, era mais difícil... Você perceber, claro. Mais difícil perceber. Mas claro, nós também vamos crescendo, não é? Vamos vendo. E você vai começar a ver que o trabalho dá frutos. Vamos crescendo e vamos vendo e vamos percebendo qual é a dinâmica que tem que se ter para ter algum andamento e temos que andar para a frente. Portanto, e as redes sociais, a partir da pandemia, sim, em termos de vendas online, essas coisas foram essenciais, não é? Cresceu muito, muito mesmo. E isso foi visto por mim também de uma maneira positiva, em que eu acho que em termos de trabalho, se é preciso, se é necessário, muitas das vezes nós fazermos alguma coisa e pôr-nos lá alguma coisa para as pessoas, chamar a atenção das pessoas, para as pessoas verem, para não nos esquecer. Se eu preciso sentar-me aqui nesta cadeirinha é um trabalho digno como outro qualquer, desde que nós sabemos fazer bem o nosso trabalho. Claro, com valores. Nós podemos ter um negócio moderno e eu acho que aí, eu vou falando muitas vezes com os nossos clientes que vêm aqui à loja, dessa dignidade da justiça dos preços, de fazermos bem o nosso trabalho, e isso é uma coisa que aprendemos consigo, de não nos importarmos a hora extra, de rentabilizarmos ao máximo as pessoas que estamos à nossa volta, de ajudar primeiro sempre os negócios da nossa volta. Isso foi uma coisa que aprendemos obviamente consigo e vou falando sobre essa experiência. É positiva e acho que nós podemos estar nas redes sociais, que é um emprego mais moderno, podemos dizer assim, mas estar com os valores tradicionais, os valores bons, aquilo que vamos aprendendo de pessoas que trabalham, como é o seu caso, num negócio que é uma coisa mais tradicional. Por isso eu acho que... Sim, mas também já começa. Nós também temos na nossa empresa a carpintaria também tem redes. Uma página no Instagram, no Facebook,
Também E você temos lá. consome redes agora? Você é Sim, costumo visito, gosto de... Ouve os meus podcasts na passadeira, Sim, por, isso quando vou por lá isso. fazer umas caminhadas consigo ouvir. Quando tenho tempo também vou ouvir. Não é? Pronto, e também ali é a maneira de eu estar, Motivado a andar. também ali ter alguma coisa para a gente estar, Sim, não, sim, não estar sim. sempre a olhar para o espelho. E Mas eu até isso acho faz parte hoje faz parte das novas... dos negócios, estarmos dos presentes, negócios, claro. estarmos presentes nas redes sociais. Sim. Porque hoje não é como há 20 anos atrás, em que as pessoas não tinham informação. Hoje, ainda bem, para muitas coisas, mais para outras, porque o arquiteto Google, não é? O arquiteto Sim. Google, as pessoas consultam o Google e o arquiteto Google explica tudo. Tem lá tudo, desde da saúde até à carpintaria. Mas nós temos que saber obter as informações certas, não é? Sim. E nós temos que estar lá presentes para também, muitas das vezes, porque nós temos uma empresa, a nossa, a minha e a do Rui, pequenina, microempresa, e que fazemos trabalhos fantásticos, lindos também, e que muitas das vezes as pessoas só pensam que esses trabalhos são feitos por empresas muito grandes. Pronto, são empresas muito, muito grandes, e nós fazemos trabalhos fantásticos. E isso também faz com que nós tínhamos criado a página. E assim tem a capacidade de mostrar esses E trabalhos. essas pessoas também conhecem, vão conhecendo, vão vendo e vão percebendo também aquilo que nós fazemos. Afinal, a carpintaria é pequena, mas faz uns trabalhos engraçados, faz uns trabalhos bonitos, são perfeitos naquilo que trabalham. Portanto, é um bocadinho por aí, é divulgar o trabalho, porque hoje não era como há 20 anos ou há 25, em que as pessoas não tinham essa cultura de ir à internet buscar, procurar, perceber o que é que querem, o que não queriam. Nós dizíamos às pessoas aquilo que elas iam fazer e as pessoas aceitavam. Hoje, felizmente, que As pessoas já vêm com aquilo que querem. com aquilo que querem, estão mais autónomas. Também isto deu um passo muito grande em termos profissionais, porque hoje os arquitetos vieram trazer coisas muito boas para a construção. Sim. Vieram trazer coisas muito bonitas, vieram trazer ideias espetaculares, em que pode transformar muitas das vezes um espaço morto num espaço lindíssimo. Sim. E isso também nos veio trazer alguma vontade de também, às vezes, partilhar aquilo que nós fazemos, porque são ideias engraçadas e as coisas cresceram nesse sentido. E é muito bom, porque as pessoas não estão dependentes, muitas das vezes, da opinião de um profissional, que às vezes até pode ser a ideia que ele esteja a dar seja uma ideia muito boa para ele, mas que não seja adequada àquilo que a pessoa quer. Sim. E eu acho isso muito importante. Acho isso importante, que as pessoas já tenham um bocadinho, já tenham autonomia, já sabem aquilo que querem e vão lá pesquisar e pesquisam, mas o que eu digo às vezes é que muitas das vezes aquilo que se vai ver na internet nem tudo é realidade. Sim. Saber andar na internet. Porque muitas das vezes o que está lá descrito, em termos funcionais, às vezes não funciona bem. Sim, e eu acho que isso é parte nós dos deste lado. profissionais. É nós percebermos e também estarmos deste lado e dizer, olha, isto realmente funciona lá, mas em termos práticos não é funcionável. Isso é o nosso papel, Sim. informar. Agora, das pessoas terem a internet e as redes sociais estão à frente para divulgar, acho muito bem. É uma página aberta para também para isso. Para o mundo. Não é? Ora, já falámos sobre o seu caminho profissional, que eu acho que é muito interessante. Acho que um homem com 55 anos, 43 na profissão e ainda achar e ter paixão e estar aberto sempre à mudança e é mesmo muito bom. Eu queria agora fazer assim aquelas perguntas mais difíceis, porque eu e a Margarida andamos sempre a pôr a mãe em xeque, portanto agora eu vou-me
a mãe está a dizer assim, ela vai se vingar de mim, pronto, agora vamos pô-la em xeque. Criou 2 filhas completamente diferentes, que nós somos mesmo diferentes. Qual é que é mais parecida consigo? Olha, boa pergunta. Boa pergunta de uma resposta difícil. Fogo, a mãe respondeu logo, ao pai. A mãe respondeu assim. Pronto, a mãe respondeu logo. E eu também vou responder. A Margarida tem um feitio assim difícil. Sim, que eu sou facílima. Tem um feitio difícil. Em termos de parecenças comigo no trabalho, por exemplo, no trabalho, acho que tu tens mais essa parecença de gostares, de focares no trabalho, disso. Gostar mais de arriscar, ser mais empreendedor, sim, também acho. A Margarida tem algumas parecenças comigo, às vezes na teimosia, também sou muito teimoso. Oh, espera aí, para tudo, isto ficou gravado. Sou muito teimoso, isto ficou gravado, pai. Isso é verdade. A teimosia, quando é verdade, a teimosia pode ser sempre o lado bom, quando nós também às vezes admitimos que erramos. Sim, senhora. Só crescemos como pessoa e só crescemos profissionalmente se admitirmos o erro. Todas aquelas pessoas que são muito teimosas e que nunca admitem o erro, eu nunca erro, eu é que sou, nunca evoluía na vida. Portanto, eu sei que sou teimoso, sei que erro muitas vezes também, não é? Porque não há nenhum ser humano que não erre, mas também sei que quando erro e digo assim, olha, eu errei nisto, naquilo, muitas das vezes até com o pessoal, com os trabalhadores. Muitas das vezes os patrões também não estão sempre certos. Não é? Deus me livre. Estão sempre certos. Não é só na nossa vida particular, é na vida profissional. E sabermos que erramos e dizer, olha, pá, desculpa lá, eu não vi. Isso é bom. É saber estar. Porque nós aprendemos com isso. Só aprendemos se admitirmos que erramos. Sim, eu também acho que a Maria tem algumas coisas parecidas consigo, mas eu acho que em termos de estar e ser, eu também admito que também sou mais parecida consigo. Por isso é que, se calhar, depois também consigo moldar-me facilmente a trabalhar com a mãe. Pronto, não é? Porque se fosse igual, era mais difícil. A Margarida tem um bocadinho do lado da mãe, que não se cala assim com facilidade. Não é, eu acho que não se calar, eu acho que elas sentem muito e sentem muito rápido e expõem logo. São muito sensíveis nesse aspecto. Sim, são muito sensíveis. Tem coisas boas, tem coisas menos boas, mas é nesse aspecto. Agora, se eu consigo avaliar mais depressa os meus sobrinhos ou pessoas do que ligadas do que as suas filhas, claro, pai, fogo. Não é normal, perfeitamente normal. E eu sei que vocês fazem isto porque não gostam de... Nós estamos sempre a pegar consigo, não é? Porque nós somos muito brincalhões em família, mas eu sei que é por uma questão de não haver preferências, que eu sei que não há, mas é sempre... Não há preferências. Não, eu acho que não. Mas não sentimos, e nós estamos sempre a pegar consigo, mas sabemos perfeitamente que é só brincadeira. Você e a mãe tiveram um início de vida muito difícil. O início da casa, o início do casamento foi muito difícil, e sem querer entrar em muitos pormenores, porque a mãe já diz muitas vezes que nós somos os bebés milagre dela. Fala-se muitas vezes que a mãe perde um bebê, a mãe, mas o pai também perde. É muito difícil lidar com isso. Foi muito difícil. Porque é que eu lhe estou a fazer a pergunta assim? Porque eu acho que você tem uma forma de falar sobre estes assuntos tão simples e que às vezes descomplica muito para pessoas que possam estar a passar pelo mesmo. Quando foi a primeira vez, foi difícil. Porque... Vocês também eram tão novos. Nós tínhamos casado há 1 ano e qualquer coisa. 1 ano e meio, para aí. Quando a mãe perdeu o primeiro bebê com 12 semanas. E era a doutora Angelina, era... Sim, ainda é ginecologista. Ginecologista da mãe.
E ela trabalhava no Hospital de Famalicão e ela foi para lá porque tive que fazer uma raspagem. Sim. Né? Depois que ela teve o aborto em casa. Sim. Pronto. E o que mais me incomodou foi quando eu fui buscar a mãe. Sim. Eu levei um ramo de flores e ela estava na mesma enfermaria que estava uma mãe que tinha tido O bebê. um bebê. E isso custou-me muito. A mãe estava muito triste. E depois a mãe é muito dura. E não a mãe é? estava muito triste e ela só me disse: tira-me daqui depressa porque eu não quero estar aqui. E eu Pois. percebi, o porquê e acho que nesse aspecto, eu hoje não sei se assim funciona, mas nos hospitais havia de haver enfermarias Sim. para Isoladas. as pessoas isoladas, as pessoas que tivessem a infelicidade de ter um aborto, Sim. não estarem juntas com aquelas pessoas, com as mães que tiveram os filhos, porque elas acabaram de perder Um bebê. uma criança, Sim. independentemente do feto ainda não estar constituído, Ou ser viável ou não. ou ser viável ou não, é a mesma coisa é quase a mesma coisa, eu não digo que seja a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa que ter tido a criança e ela ao nascer morrer. Sim. Portanto, é um desgosto muito grande, é uma dor muito grande e as mães não haviam de passar por isso. Não Sim. haviam de passar por esse... Além da perda que já tiveram, ter mais o sacrifício, estar junto das mães que estão ali felicíssimas, os filhos ali a chorar, mas elas todas contentes, que têm ali filhos ao lado delas. Sim. E isso foi o que se passou com a mãe no primeiro aborto e eu, nesse aspecto, fiquei... Você acha que para si foi mais a dor do que a Foi mãe a ver estava a dor a passar? mãe, quando cheguei lá, estar em sacrifício, Sim. com muito sacrifício, estar lá, e ela ter-me dito, tira-me daqui depressa, isso foi um bocadinho doloroso, pronto, mas depois disso a mãe teve outro, Sim. logo, isso já na nossa casa, e aí foi muito difícil também, aí foi, certo, ainda foi mais difícil, porque ela tinha acabado de perder um bebê quando a Sameirinha teve um Sim. acidente ali em frente à nossa casa. Sim. Pronto, e ela tinha perdido o bebê há um mês e a Sameirinha teve um acidente ali, isso foi em 1996. Sim. E Sameirinha era uma era irmã irmã da da minha mãe. mãe. Pronto, tinha 14 anos. E faleceu em frente Infelizmente, à nossa casa. ela faleceu passado 8 dias no Hospital São João no Porto. Isso foi muito difícil, foi ali uma temporada Por isso é que eu muito digo complicada, Pois. porque a Sameirinha andava connosco, Sim, vinha muito lá sempre, para casa. sempre lá para casa. E ela era muito, muito meiguinha, e então eu chegava à casa, eu mal chegava, ela dizia assim: "Oh, Kim, tenho aqui as tuas chinelas", tirava, lá ia buscar as chinelas, trazia-me. Ela era muito, muito, muito amável, muito. Eu gostava muito dela depois porque ela era muito sensível. E os irmãos arreliavam e ela chorava muito, porque era assim, ela chorava, era muito sensível, eu gostava muito dela, mesmo muito. E foi uma perda enorme Sim. para a mãe, tanto é que chegou ao ponto de a mãe queria vender a casa, queria nos sair dali. Foi uma fase muito complicada, foi muito complicada para os avós, foi mesmo muito complicada porque a perda de um filho é terrível. Eu não passei por isso, mas fisicamente, porque os abortos que a mãe teve, fisicamente nunca os vi, é verdade. Sim. Não é a mesma coisa, essa Meirinha tinha 14 anos, foi terrível. Junto com perder o bebê. Junto, um mês antes a mãe ter tido um aborto, também não foi fácil, já não era fácil, porque já era o segundo. Sim. Já se pensava que se tinha ali qualquer coisa, que se passava qualquer coisa. E nós queríamos muito ter um filho, não é? Vocês queriam muito ter uma casa cheia. A nossa casa foi projetada e Sim, foi para para termos família, 3 filhos. Não é? uma família grande. Foi Sim. para ter 3 filhos. O vosso plano de vida. O nosso plano de vida foi sempre. Nós tínhamos 4 quartos, como temos, era ter 3 filhos, e era o plano. Mas, pronto, isso estava-se a complicar, porque Sim. também não conseguia engravidar e já era o segundo aborto que tinha passado 12 semanas.
Sim. A primeira vez era por ser nova, por ser normal, nervosa, sim. por ser enervado, qualquer coisa assim, o primeiro filho e tal. Mas do segundo foi isso e foi complicado. Por essa situação toda, depois de ter falecido a Sameirinha lá também. Foi uma fase muito complicada, mas ao mesmo tempo, também depois, por parte, isto é verdade, nunca houve, pelos lados dos irmãos da mãe, da avó e do avô, uma voz a dizer que nós tínhamos alguma culpa nisso. Isso é de louvar também. É de louvar isso. Sim. Os avós nunca passaram isso. Os irmãos da mãe também nunca nos passaram isso. Pelo contrário. E isso também veio-nos dar algum alento. Eu acho também, que vocês juntos também terem superado isso tudo também é bom. Pronto, mas foi uma fase muito, muito, muito difícil. E só passado 2 anos é que tu nasceste. Foi passado 2 anos. E acabou o sossego. Pronto, e foi assim também uma gravidez que não foi de risco, mas foi muito controlada, porque tinha havido 2 abortos antes e a mãe tinha que tomar uma medicação, essas coisas todas. Pronto, e foi. E eu nasci antes do tempo. Sim, também nasceste 2 ou 3 semanas antes do tempo. Mas correu muito bem e pronto, e a partir daí Saudável. foi e depois pronto, isso veio trazer outra alegria, uma criança vem trazer outra alegria para casa e isso veio trazer, pronto, já passou-se essa fase, mas essa fase, quando foi o acidente da Sameirinha, até tu nasceres foi difícil. Imagino que sim, e acho que vocês superaram-na de uma forma muito leve e muito, não vou dizer tranquila, porque não é tranquilo, mas acho que podiam ter projetado em mim e na Margarida, e até era aí que eu queria chegar, entre mim e a Margarida podiam ter projetado uma proteção extra, um cuidado extra, porque afinal passaram tanto para nos ter e não é? Passaram por tanto, e eu acho que não, eu acho que vocês nos deram na mesma a leveza de nos criarem, de nos deixarem ir, de cometermos os nossos erros, vocês são pais extremamente presentes, tiveram em todas as fases da nossa vida, mas também nos deixaram cometer erros, e eu sei que, sem querer, podiam perfeitamente ter sido mais protetores, porque tinham passado por um início muito difícil. Pronto, e nesse aspecto eu sou um bocado pai galinha, é verdade. Eu, por acaso, acho que você é um pai galinha, mas acho tranquilo. É verdade, mas em termos de dar liberdade, liberdade com responsabilidade. Sim. A liberdade com responsabilidade, porque é isso que nós vos passamos, os valores. A responsabilidade, a liberdade vai sempre daquilo que nós fizermos. A minha liberdade acaba quando começa a do outro. Sim. Portanto, a liberdade para vós teres e para vós seres livres e fazer estar ali dentro de uma caixa de uma redoma de vidro, não, mas eram as crianças normais como as outras. Sim. Tinhas que ter todos os problemas que as crianças tinham normais da vossa idade, e esse aspecto, isso depois passou-se, esse aspecto negativo deu uma volta de 180 graus. Mas o que eu estou a dizer é que podiam perfeitamente ter deixado essa experiência condicionar a forma como nos educavam, mas não aconteceu. Por isso é que eu acho que vocês, enquanto casal, são muito fortes e conversam muito um com o outro e mesmo são muito saudáveis. Que conselho é que você dava? Eu perguntei à mãe e a mãe não soube responder. Que conselho é que você dava para um casamento saudável e duradouro? O que é que você acha que é a chave deste casamento? Há várias coisas. Eu sério, é por isso que eu disse à mãe. Eu vou adorar fazer o com o pai, que ele vai me responder tudo. Há várias coisas. Olha, o casamento, nós namoramos. E o namoro começa por uma paixão. Claro. É uma paixão ali
que faz um friozinho na barriga ao primeiro, e não sei o que mais, e então nós temos que ir lá ver todos, lembrarmos de ir ver todos os dias, queremos ver todos os dias. E isso é um namoro. E isso vai passando, não é? Vai passando, aquela paixão vai ficando mais tenue um bocadinho. E depois vem o casamento. E é o amor que as pessoas têm uma para a outra, e o respeito. E eu digo que um casamento, nós estamos casados há 32 anos, e o que é que acontece no casamento que eu acho que tem que ser duradouro? Primeiro, tem que haver respeito um pelo outro. Se não houver respeito, podemos ter muito amor, mas se não houver respeito, o amor perde-se, porque o respeito vai-se perder. E depois, um casamento precisa, como precisa a comida de sal, umas pintitas de sal, para melhorar, porque há de cuidar, você de cuidar do cuidar. Casamento. O que é cuidar do casamento para mim? Não é só pegar. Nós, olha, hoje vamos jantar fora. Isso não chega, muitas das vezes não chega. Mas, pai, mas é ótimo, está bem? Porque mas assim, não chega. você o que não... chega é assim, olha, pegar comprar um presente, dar um ramo de flores, por exemplo. E são estas pitadinhas de sal que se põe no casamento. Ir ao supermercado e trazer o chocolate que a mãe gosta. E isso faz falta para o casamento durar muito tempo, ter-nos respeito, porque o amor, com o passar do tempo, a paixão vai-se perdendo cada vez é mais tenue, cada vez, não é? Fica o amor e fica o respeito. Transforma-se. E isso transforma-se nisso. E se nós perdermos isso e de vez em quando não pormos uma pitinha de sal no casamento, as coisas tendem a ser uma rotina. E o mal dos casamentos, não serem duradouros, eu acho que é falta de paciência, muita falta de paciência, e não haver um respeito. Porque hoje é muito fácil, e tu sabes que eu tenho esses valores, Sim. em que acho que nós, no casamento, hoje esquecemos das botas ali à entrada da cozinha ou da porta, e depois vamos cobrar porque deixaste as botas ali. Mas hoje deixo eu, amanhã deixas tu. Sim. E se nós não tivermos essa compreensão e andarmos sempre com essas pequeninas coisas, isso vai desgastando. Sim, claro que isso vai desgastando hoje, amanhã e depois, no outro dia. Pronto. E isso também isso é a compreensão, é um bocadinho disso, é nós gostarmos, termos respeito um pelo outro, e pronto, e a vida vai-nos também guiando nesse sentido. Penúltima pergunta, prometo, o que é que você gostava que eu e a Margarida herdássemos de si? Nós falámos muitas vezes isto de coisas que você herdou da avó Ana, de coisas que eu acredito que cada um dos meus tios tenha herdado da avó Ana, que você sabe que era uma pessoa muito especial para mim. O que é que você gostava que nós levássemos que herdássemos, que você um dia mais tarde olhássemos para trás e disséssemos assim: olhem, isto era como o meu pai fazia? A família. Sim, também acho que sim. Acho que é os jantares, estarmos sempre presentes, também acho que sim. A família, para mim, é o mais importante de tudo. Estarmos juntos, estarmos à mesa, falarmos, conversarmos, estarmos ali todos. Sim. Para mim é importante. Porque o que a avó nos passou sempre. Era a família. E o que ela disse naquele domingo que eu a fui deitar, e ela depois faleceu, nunca mais falou, foi que nós fôssemos sempre amigos. Portanto, esses valores dos filhos juntos, de não estarmos zangados, de família, é muito importante. E além disso, a família, os valores principais de não vale tudo para ganharmos dinheiro. Sim. E esses valores, um dia porque assim, nós caminhamos para Todos nós caminhamos. A vida é isso mesmo, é nós estarmos a caminhar para o fim, não é? Porque é verdade, eu não vou durar mais 50, Ai, Deus queira que sim. É? 50, mas é isso, os valores
não vale tudo. Sim. E é isso que eu queria que vós, um dia que não esteja cá eu, que vós tivesses herdado, como eu herdei da avó e do avô, da avó da família, do avô. Ele dizia sempre que nós podemos ser pobres, mas se formos sérios, somos muito ricos. E isso são os valores principais de um ser humano. Sim, sim, concordo. Eu concordo e sou parecida e você sabe. Última pergunta. Vamos à pergunta azul, que eu sei que já está aqui em sufoco este homem. Eu quero que você me diga, que eu termino todos os podcasts com esta pergunta. Eu quero que você me diga uma coisa positiva e uma coisa negativa que lhe aconteceu hoje. Olha, vou-te dizer que negativo eu não tive nada. Pô, Posso vir a ter negativo logo à o noite. dia ainda não acabou. Ai, não vai ter negativo nada. Isso pode ser logo à noite, tenho O meu pai negativo. está a falar porque o Porto joga contra o Braga. Só se for isso. Coisa positiva hoje, olha. Não, pai, vamos ganhar. Como todos os domingos. Positivo foi nós Almoçamos. fazermos lá o almoço, vós estás lá, ver lá o Tiquinho com os meninos. Pronto, eu gosto muito dos meninos. E eles sabem disso. Sim. Como ontem também, Ontem também foi almoço de família. com sim. um almoço de família com a Teresa e o Tom Carlos, Sim. que eu gosto muito deles também, igual. É verdade. Sim. E vamos terminar o dia com os ratinhos. E isso é um dia positivo. E hoje, no fim de tudo, irmos ao aniversário da Sandra Aos e vamos ratinhos. estar outra vez todos reunidos, todos em família, é um dia positivo. Negativo não tenho nada, só se for isso mesmo. Mas nem é negativo. Não é negativo, Não é porque negativo. nós vamos perder. Eu acho que negativo era se eu tivesse algum problema de saúde, uma coisa sim. assim. Agora, portanto, como não tive nada, É o domingo também, é um não dia bom. acho- Nós estamos a não- gravar isto um eu domingo. acho o negativo da vida é quando nós temos um problema grave de saúde. Isso Sim. é que é um negativo. Agora, Sim, as sim, coisas, se não for isso, as coisas ultrapassam-se facilmente. Também acho que sim. Eu também acho que, por acaso, hoje também acho que só tive coisas positivas e espero um dia, aquilo que você disse, nós levarmos família, espero um dia levar também isso. Acho que já sou uma pessoa muito de família, mas quero continuar. E por isso é que nós falamos muito aqui na Lady Blue e vamos falando muito, eu vou falando muito nas minhas redes sociais da família e por isso é que também acho que as pessoas estavam tão curiosas por o conhecer, porque eu estou sempre a falar de você. Portanto, eu espero que as pessoas também tenham gostado. Acho que foi uma conversa muito interessante, uma das muitas conversas interessantes que nós já tivemos. E por isso, pai, obrigada. Espero que não tenha sido muito sofrido. Não foi sofrido. Já és muito sofrido. Obrigado não foi uma obrigação. Até foi engraçado e É uma experiência. E é uma experiência nova. Sim. Agora, E acho que as pessoas vão gostar de o conhecer. E acho o que eu é acho, muito o que eu giro. acho, o que eu acho é que quando nós estamos e eu estava a gostar até às vezes, a voz estava assim às vezes Está emocionado, a eu falhar sei. um bocado. Quando nós estamos bem com a vida, não há nada que corra mal. Portanto, Você é o nosso coração de manteiguinhazinho, já está aí emocionado, meu pai. E eu acho que você nos educou tão fortes e tão sensíveis e nós somos tão capazes de exteriorizar sentimentos porque você também sempre nos mostrou e acho que quebra aí um estereótipo que há muito grande em relação aos homens, que vocês não são seres emocionais e que não falam de emoções. Eu acho que nós somos assim, fortes, independentes, temos a coragem de dizer aquilo que sentimos, de dizer um não, que muitas vezes é tão importante como dizer um sim, não, eu que acho sempre que nos mostrou. acho que é muito mais importante. Sempre nos mostrou Na isso. vida é muito mais fácil dizer que sim do que não. Em tudo, claro. O não é muito complicado dizer porquê. Porque o não nós temos de explicar porque é que dizemos que não. Sim. E em tudo na vida isso é assim. Vós quando eras pequeninas, ou adolescentes, Sim. querias alguma coisa e eu dizia que não. E se dissesse que sim, É mais estava fácil. sempre tudo bem. Acabava Estava ali. sempre tudo fácil. Claro, claro. E se era não, e porque não, e porque não, e porque não, e porque não, e tinha-nos que haver uma explicação para o não. Sim. Portanto, é muito mais difícil dizer não do que sim.
E nós estamos, e hoje mais do que nunca, é muito importante, muitas das vezes, dizer-nos que não. Ou não. Sim. Mas eu acho que era isso que eu estava a dizer. Você, como é uma pessoa que fala muito connosco, que fala sobre sentimentos, que fala sobre coisas mais difíceis, nós acabamos por também projetar isso na maneira como somos, como estamos, de não termos medo de dizer que não, de não termos medo de falar sobre os nossos sentimentos, de não termos medo de dizer às pessoas que nos fazem bem, que nos fazem mal, e isto porque você também nos educou a ser assim, por isso acho que é importante. O importante na vida, eu acho importante, é nós dizermos às pessoas que gostamos, eu gosto de ti. Sim. Olha, eu falava sobre isso com uma prima que me dizia que nós estávamos a brincar, nós estávamos sempre a brincar, não é? Estávamos a dizer que você nos manda uma mensagem muito bonita no nosso aniversário, todos os aniversários, e uma prima comentou que tinha pena de não receber tantas vezes essa mensagem. E eu pensei assim, olha, nós lá em casa estamos sempre a brincar com essa situação e se calhar somos muito privilegiadas. Pronto, porquê? Porque eu acho importante os sentimentos que nós sentimos, seja para um filho, seja para um irmão, seja para a esposa, dizer-nos, eu gosto de ti. Sim, também acho que sim. Para mim é importante haver alguém que diga, olha, eu gosto de ti. Sim. Mas se calhar vai ser você a coisa positiva daquela pessoa naquele dia. Exatamente. E isso é muito importante. As pessoas não se fecharem nelas próprias e não exteriorizar os sentimentos que têm e ter vergonha, ou eu não vou dizer porque... se vou dizer porque nós isto, ficamos numa posição mais delicada, quem diz. Eu acho que é muito, 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 muito importante. Sim, também acho. Quando as pessoas nós gostamos, eu gosto muito de ti. Isso não custa nada a dizer. E não dói nada, nem custa dinheiro. Também acho. Obrigada, pai. Espero que vocês gostem e vemo-nos no próximo episódio.